Alquimistas, um lindo dia para todos nós, uma excelente quinta-feira de riqueza. Hoje, o rico, o verde-limão, os grandes trabalhos aí de Hilarion e assim sucessivamente de outros e outras grandes amigos e amigas participantes do autoconhecimento da quarta dimensão. Estamos principiando mais um movimento agora, os 7 movimentos do saber querer. Eumória diz o seguinte: jamais empurre teus irmãos para Deus. Procure guiá-los com carinho. É o que nós fazemos, não é isso? Todos vocês procuram mostrar um caminho para alguém, não estando vinculado à religião, simplesmente pela alta ciência, o autoconhecimento, uma ciência que não podemos dizer nem que é milenar, nada, uma ciência, desde que o universo foi criado, ele está aí, né? Então, como você começa a colocar a vida em ordem, você começa a colocar tudo em movimento, você faz o quê, né? Você quer, às vezes, dividir com alguém, mostrar isso, fazer o movimento, para que as pessoas possam também receber isso. Ou aquele que observa você fala: cara, como você está mudando, vocês estão rejuvenescendo, nossa, está tão bem, o que você anda fazendo, está tomando alguma coisa? E aí você tem abertura para contar um pouco do que você faz. É assim que a coisa começa, pela demonstração do conhecimento. Vou falar para vocês, todos nós que estamos estudando juntos, estamos aprendendo e praticando a alquimia, temos que ser exemplo, né? Você não pode jogar papel no chão, você não pode e não deve passar no farol vermelho, não deve furar uma fila, não pode ser desrespeitoso, desrespeitosa com alguém. Ou seja, temos que demonstrar e viver, né, que temos conhecimento. E essa demonstração faz com que os outros te vejam diferente. E com isso você começa a demonstrar ou passar isso adiante. Então, quando alguém te vê diferente, te vê de duas maneiras, não é isso? As pessoas que veem você diferente torcem por você, falam: puta, que legal, o que é isso? Eu sei que eu posso aprender também, como funciona, como é que é e tal. E tem aquele que não se conforma de ver você caminhar, andar, né, e pergunta para você se você está bem, você fala: estou ótimo, ou estou ótima, e fala: tem certeza que você está bem? Você fala: claro, absolutamente. Olha, a sua voz não está boa, quer dizer, alguém quer ouvir de você que você não está bem, né? As pessoas, infelizmente, uma boa parte, né, do mundo que está aí fora, não quer ver ninguém bem, né? Pensam em si próprio, né, que é da maneira egoísta, não da maneira de gostar de si próprio, e também não querem que ninguém caminhe, não querem que ninguém ande, né? Não se conformam com isso. Por que um anda, o outro não anda? Aí começa a colocar a culpa naquele que tem sorte, ou nasceu para o negócio virado para a lua. Não, nada a ver. É o movimento. Quando você se movimenta, que você faz as coisas acontecerem, você faz o movimento, naturalmente as coisas acontecem. É natural, é natureza. Pensa bem. Um animal é tudo natural. Ele se espreguiça no sol, ele vai tomar o sol dele, esquentar os ossos, ele só come quando tem fome, não briga com ninguém, procura dar carinho, amor o dia todo, né? O pássaro canta o tempo todo, independente se ele está preso ou não, no meio de uma gaiola. Olha que interessante isso. Então, o humano tem essa mania, né, de deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Querem forçar as coisas a acontecerem. Ou querem que seja como você quer e pronto. É porque eu quero e pronto. Tudo bem, você quer? Então, quando você quer, aceite, né, aguarde, espere que o universo te dá, te mostre, e assim por diante. Não fique criando obstáculos, caminhos, coisas, atrapalhando os outros, passando por cima de alguém para chegar a alguma coisa, né? Deixa que o universo te mostre naturalmente, porque é que eu sempre digo aos meus aprendizes, né, debaixo dessa egrégora, que você busca algo que não é seu.
Vai acontecer? Claro que não. Mas o universo, por você querer e buscar e se dedicar, você ganha mais do que aquilo que você não sabia que era seu. É assim que funciona. Então está na hora de você buscar conhecimento. Essa é a grande verdade. Né? Conhecimento é como um vento, né? Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. É só ele que sopra. Né? Tudo isso que eu falo para vocês, toda essa base do conhecimento, né? Tudo isso, ele vem de um curso que eu levei 2 anos para escrever. Foi um período, no caso, que eu fiquei praticamente enclausurado, fiquei totalmente dentro de um vácuo, foi um processo da minha vida. E nesse processo as coisas aconteceram. Isso levou mais de 2 anos. Praticamente uns 3 anos depois para andar, mais uns 2, 3 e assim por diante. É onde eu escrevi, né, o Arte do Equilíbrio. Eu fui pensando nas ferramentas que estavam me ajudando e que poderiam favorecer o outro. Busco desde meus 26 anos, mas não tinha todo esse conhecimento. Mas devido ao que eu passei, foi esse conhecimento que eu comecei a buscar aos 26 anos que me segurou. Aquilo que eu falo para vocês, né? Combati um bom combate, terminei a corrida e mantive a fé. Eu fiz o tempo todo. E um dia assistindo aquele filme do Denzel Washington, o livro de Eli, né? Que ele finaliza dizendo isso, né? Combati um bom combate, terminei a corrida e mantive a fé. Com as mesmas palavras, aquilo realmente me emocionou muito e me tocou. E eu fiquei muito tempo parado, perplexo, pensando que sinal era aquele. Porque eu já tinha escrito isso nos cursos, eu já tinha, e falo isso, né? Nos 9 dons, eu já, que é o segundo curso, já tinha esse material preparado. Eu vivia dentro desse conceito. Hoje eu combati um bom combate. Ponto. Terminei a corrida, o que eu comecei, eu acabei. E mantive minha fé. Sem desespero. Sem dinheiro, sem teto, sem isso, sem aquilo, mas a fé sempre com ela. Então é uma maneira de poder falar para você, cara, estou te mostrando como chegar lá. E quando alguém chega e fala, cara, eu tenho um problema, eu sinto lá dentro, né? E falo comigo mesmo, você não sabe o que é um problema. Pensa que sabe. E eu sei que é a solução. Por quê? Porque eu encontrei. E eu não sei quantas pessoas já atendi na minha vida, quantas eu já conversei, não sei. Não sei te falar. E eu creio que não tem nem como contar, é imensurável isso. E quantas pessoas hoje se beneficiam com os vídeos, com tudo que está aí, todo esse material que está aí. Inúmeras pessoas. E eu falo o tempo todo, o sábio é aquele que dá, é aquele que oferece. Quando eu falo em dar, não é dar dinheiro, cesta básica, não é isso, minha gente. Não é isso. Dar um prato de comida para alguém que está passando fome, não é isso. Qualquer um faz. Só enfiar a mão no bolso e comprar se tiver o dinheiro. Dar é você buscar o melhor para o universo sem que os outros saibam. Oferecer o melhor sem que os outros saibam. Quer dizer, de alguma maneira as coisas vão acontecer. É você que faz isso acontecer. É você que faz esse movimento chegar lá. De alguma maneira a coisa acontece. Quando eu principiei esse caminho, eu principiei fazendo um apelo. Se queres ser mestre do teu corpo, deves querer. Se queres ser mestre dos teus pensamentos, deves querer. Se queres ser mestre de tua vida, deves querer. E se queres ser mestre do todo o movimento dos alimentos, do corpo astral, mental, dominar o corpo etéreo, deves querer. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó Mestre querer, dá-me teu querer, a fim de que eu queira querer, e dá-me a ideia de querer, a fim de que eu queira querer. Dá-me a compreensão da necessidade de querer, a fim de que eu queira querer. Dá-me a força
de querer. E dá-me tua potência e tua presença de querer, pela perseverança. Ayam, Ayam, Ayam. E eu vos agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó Mestre querer. Tu atendestes o meu apelo. E eu uso uma terminação para poder fazer o movimento caminhar. Isso foi aprender um pouco mais adiante, sozinho. Podeis criar tudo o que quereis, pelo pensamento, pela ideia, pela imaginação. E é necessário aceitar esta ideia e este poder. Porque é um grande poder. Hoje eu sei disso. Eu sou Ayam, o Deus do reconhecimento. E eu vim saber que reconhecimento é ter o conhecimento duas vezes. Reconhecimento. E como é que é ter o conhecimento duas vezes? Não é me reconhecer. Eu me conheço e não me reconheço. Como é que você vai se reconhecer se você é uma coisa só? O reconhecimento, minha gente, é ter o conhecimento e usá-lo. E saber usá-lo. Quando eu sei usar o que eu sei, eu reconheço aquilo. Senão, não reconheço. Se não pensais, nada fazeis. Se pensais, a coisa é feita. Sede reconhecidos, meus filhos, a Deus que vos deu esse poder. O grande mestre, reconhecimento. Eu comecei a trabalhar esses apelos, eu tinha 26 anos. Mais ou menos com 46 anos, que eu comecei a tomei muita paulada, mas as pauladas foram grandes nessa época. E aí eu comecei a entender realmente o que era querer. 20 anos. Porque não tinha uma pessoa que falou, meu amigo, para querer é assim, 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 assim. Tem que fazer respiração, tem que fazer isso, fazer aquilo, pá, pá, pá. E o querer vai se instalar em você. Desde que você queira. E aí a pessoa, olha, eu quero tal coisa. Mas eu pergunto, o quanto você quer isso? O quanto você está disposta para pagar, para fazer para acontecer? Quando eu falo pagar, não é pagar dinheiro. Pagar, eu digo, quanto você paga para o universo, ou seja, movimentos, ações, comportamentos, palavras, verbos, rezas, orações, meditações, oferecer algo para o universo, para retornar para você. São verbos muito fortes. Saber, querer, saber. Nós vamos ficar aí 7 movimentos falando sobre isso. Por isso que eu falo para vocês, venham buscar. Venham buscar. Joseph Safra sempre diz isso, né? Foi dito isso, enfim, uma ideia que partilha disso. Que o conhecimento mais barato é aquele que você paga pelo estudo, busca conhecimento e faz o movimento correto. É muito mais barato aprender para fazer do que passar uma vida tentando aprender e às vezes não se consegue. E quando você vai ver, já se passou anos. Eu passei anos buscando e assim mesmo demorou e não foi tão simples assim. Mas a cada volta que eu dava, me concentrava e falava para Deus, cara, deve ter um caminho mais fácil, meu amigo, mais simples. Não digo mais curto, não quero pular nada, eu sei que não se pula, que se pular você volta. Estava de salto, tal coisa, e pulo, tal coisa, você volta para trás depois para pagar. Tem que acertar esse negócio. É um carnê. Se você pular algumas coisas para pagar, volta e paga uns juros danados, entendeu? Mas eu falei, cara, tem que ter um caminho mais simples. Não é possível, o universo é simples. E ele foi me ensinando, dia após dia, com perseverança, dedicação. A coisa foi acontecendo. E assim foi. Então, ele me proporcionou isso, poder
mostrar aos outros como funciona. Sou muito feliz por isso, porque faço o que amo, faço o que gosto. Sempre fiz, desde o meu princípio de atividade profissional, desde tudo, de estudo, de busca, de tudo. Sempre fiz o que quis, o que amo, o que gosto. Se não gosto, não faço. E deu certo. Então eu mostro um caminho mais simples. O alquimista ele não pula, mas ele pode apressar o passo. Ele pode esticar o passo. Aí é que está. Então você tem técnicas, caminhos, maneiras de saber querer, de fazer a coisa acontecer. Isso que é triste quando a pessoa, né, ela não se movimenta, ela não busca, ela só reclama, né? E quando você coloca, às vezes, até um curso, né, um custo baixo, a pessoa fala assim, você não tem dinheiro, você não tem tempo, esse dia tem um casamento. Então você não quer mudar a sua vida, cara, você não quer mudar, você não quer andar. Se você não der nada em troca, não vem nada. Tem que ter uma moeda de troca, senão não funciona. Ok? Pensem bastante nisso, comecem a buscar conhecimento, que você vai entender muito bem como as coisas funcionam. Da presença sublime em nossos corações, ó Cristo, ó Redentor, recebe a chama ardente do nosso grande amor. Da presença real que coroa as nossas mentes, ó Cristo, ó Potentado, acolhe a luz nascente e o poder despertado. Do tímido embrião da nossa inteligência, ó Redentor, ó Santo, fabrica teu bordão e manda tecer teu manto. Porque queremos fechar para sempre a porta ao mal. Ó Cristo, ó nosso irmão, mostra-nos tua face e estenda-nos a mão. Que a luz, o amor e o poder do Pai se manifestem em teu intermédio, sobre nós, em nós e por nós, eternizando o plano sobre a terra. Amém. Invocação maior. Gosto muito de recitar isso, já li muito, continuo lendo. São coisas que faço até hoje e me dão muito prazer e trazem aí um grande favorecimento. Por isso passo a vocês, meus aprendizes, viver como se fosse para ser, e aí se atinge o é.